Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Deus abençoe grandemente o seu dia, que possamos juntos ter um dia abençoado e juntos em adoração ao nosso Deus. Agradecemos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus, por nos permitir mais uma oportunidade juntos poder louvar e engrandecer o nome do Senhor. Te agradecemos, meu Deus, meu Pai, por mais este momento. Abençoa as nossas vidas. Recebe, Pai, a nossa adoração, recebe o nosso culto que prestamos a Ti, em nome de Jesus. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Bom dia a todos, graça e paz. Seja sobre nós a graça do Senhor Jesus na manhã desse dia. Eu quero, para a nossa reflexão de hoje, ler na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, dos versos 7 a 10,
que está escrito assim: o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Obrigado, Senhor, por mais essa porção da Tua palavra que acabamos de ler e ouvir. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza, Pai, na meditação da mesma, para que possamos aprender de Ti. Fale conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, ele destaca nessa passagem a transição da vida escrava do pecado, ou seja, da carne, para a vida no Espírito, tendo como evidência o pertencer a Cristo. E Paulo afirma que aqui, embora o corpo morra devido ao pecado, o Espírito da vida ressuscitará os corpos mortais, garantindo a vitória sobre a morte. E Paulo disse nos versos 8 que os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que significa estar na carne? Significa viver dominado pela natureza humana pecaminosa, focando em desejos egoístas e afastados de Deus. Essa condição representa inimizade contra Deus, resultando em morte espiritual e incapacidade de se submeter à sua vontade, sendo o oposto de viver guiado pelo Espírito. Eu quero, com base nesse texto, compartilhar com todos sobre a seguinte verdade: a vida no Espírito. E aqui nós temos algumas lições práticas para observarmos. A primeira lição é vivendo no Espírito. Todos os cristãos têm o Espírito Santo, o ajudador, habitando dentro deles. E a única maneira de vivermos verdadeiramente a vida plena que Deus tem para nós, apesar do nosso corpo pecaminoso, é através do Espírito Santo, através do seu poder e através da nossa disposição de segui-lo, obedecendo o seu comando com fé. E Paulo disse aos crentes romanos, e com certeza chega até nós, o seguinte: vós, porém, ou seja, vocês, porém, não estáis na carne, ou seja, sujeitos à carne, mas ao Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Ou seja, visto que o Espírito de Cristo habita em vocês, vocês não estão sujeitos à carne. E o que Paulo está afirmando aqui é que todos os crentes em Cristo têm o Espírito Santo e, portanto, são filhos de Deus, pertencem a Deus e são guiados pelo Espírito Santo que habita nos crentes em Cristo. E Paulo afirma também nos versos 9 que se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Mas todos os crentes têm o Espírito Santo e são guiados por ele. E isso é viver no Espírito. E Paulo diz também em 1 Coríntios 3,16 o seguinte: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
João também, na sua primeira epístola, capítulo 4, verso 13, diz: nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Então isso significa vivendo no Espírito. E um segundo ponto é a vitória no Espírito. Paulo usa uma forma negativa para falar sobre a garantia do Espírito Santo. Ele diz: se vocês não têm o Espírito Santo, vocês não são crentes em Jesus. Essa é uma das realidades incríveis de crermos em Jesus. Ele realmente enviou o seu Espírito para habitar em nós. Versos 9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Como crentes, temos uma nova identidade e uma nova capacidade de obedecer a Deus. E Paulo reafirma aos crentes de Roma, e por que não dizer que a nós também? Que eles e nós, eles não eram mais, e nós não somos mais escravos do corpo pecaminoso, mas que agora vivemos no Espírito de Deus, tendo-o como nosso ajudador, o nosso guia, o nosso mestre. Todos os crentes têm o Espírito Santo guiando as suas vidas como um líder. Basta estarmos dispostos a segui-lo e, se de fato lhe obedecermos o seu comando. Os versos 13 diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. E um terceiro ponto importante aqui é a vitória sobre a morte. Paulo afirma isso durante todo esse texto, e Paulo deixa claro que a morte de Cristo foi suficiente para nos justificar na presença de Deus. Ele diz nos versos 20 do capítulo 5 que sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde o pecado, com o seu poder destruidor, cresceu, a graça superabundou, ou seja, a graça é sempre maior. Porém, para que possamos experimentar isso em nossas vidas, precisamos enfrentar as realidades de termos um corpo morto em pecado, que deseja nos controlar, ao mesmo tempo que temos o Espírito vivo de Cristo habitando em nós, por causa da nossa fé nele. E Paulo diz: se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. É o que diz os versos 10. E por fim, não menos importante, os versos 11 nos assegura a vitória sobre a morte. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo ressuscitará ou vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Portanto, nós temos aqui nesse texto esses pontos importantes: vivendo no Espírito. Temos também a vitória no Espírito e também por meio do Espírito a vitória sobre a morte. Porque todos os crentes têm o Espírito Santo de Deus habitando neles. Todos os crentes é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E sabe por quê? Porque todos são filhos de Deus. E se somos filhos, realmente o Espírito Santo habita em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E ele só dá do seu Espírito a quem são dele, a quem pertence a ele. E nós não somos agora mais escravos do pecado. Enfrentamos ele diariamente, mas com a força que o Espírito Santo nos proporciona, o Espírito Santo nos concede por meio do Santo
Espírito de Deus, é que temos a vitória sobre a morte. Que o Senhor abençoe e guarde a todos e tenham todos um bom dia. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Sobre todos é Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Todos é Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja sobre nós a graça do Senhor, pois em Ti, Senhor, esperamos, confiamos no Teu bendito e glorioso nome. Seja engrandecido o nome do Senhor em nossas vidas. O Senhor te abençoe e te guarde e te conceda um dia abençoado na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.